E aí pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Greg, eu sou assessor de gestão na FGPAR, além de diretor-presidente da Elo Consultoria, empresa de de psicologia da UEL. E eu fiz esse videozinho para tentar ajudar um pouco o pessoal que vai apresentar a estratégia do MED da FGPAR nas EJs aqui no Paraná. É, eu fiquei responsável por fazer essa apresentação, então eu montei todo o roteiro, montei a apresentação de slides, assim como coloquei comentários em cada slide, mas eu vou passar os slides, então eu vou falar um pouquinho sobre os comentários, explicar a ideia de cada slide e a ideia da apresentação como um todo, para tentar facilitar para vocês na hora de apresentar, certo? Uh, então, começando aqui pelo slide inicial, é bem simples. Ele vai ter uma animaçãozinha, então ele vai falar que você vai falar que você vai apresentar a estratégia da FGPAR e ao mesmo tempo mostrar um pouco da ligação da estratégia de todo o MEG e também da empresa Júnior. Então é bem essa ideia de linkar as três instâncias, a instância empresa Júnior, a instância federação e a instância MEG como um todo. Certo. Daí vocês vão para o próximo slide, que é o slide índice. Bom, então basicamente você vai falar o que vai ser apresentado. Então, passando pela introdução, seus subtópicos, a estratégia de rede, seus subtópicos, a estratégia da FGPAR, seus subtópicos e a conclusão, que é com a cadeia de atuação. Até aí, bem simples. Bom, daí o próximo slide, então, é o primeiro subtópico da introdução, que é por que no MEG. Então, aqui ela é uma etapa que busca ser bem participativa. Então, é a ideia de criar uma interação inicial, criar um contato inicial com os espectadores. Então, vocês vão perguntar o motivo pelo qual eles escolheram entrar na empresa Júnior. Vocês vão dar um tempinho para eles responderem, não muito, né, para não alongar muito esse espaço. E aí, daí que umas 3, 4 pessoas responderam, vocês falam, certo, ok. E vocês têm que explicar a importância, daí dar uma sequência nessa participação deles, explicar a importância é, de entender um pouco mais sobre o movimento, sobre é, o quanto esse movimento pode oferecer diversas oportunidades para aquelas pessoas que estão entrando e que para isso é importante saber que oportunidades são essas, então conhecer o movimento como um todo. Então tem até uma analogia que, se vocês acharem necessário, a gente faz, que é em relação ao Office Ultimate, que é o último pacote do Office, que é bem completo, vem diversos tipos de programas, e, e dizer que por que você vai comprar um Office Ultimate se você só usa o Excel, o Word e PowerPoint, por exemplo. Se você tem um Office Ultimate, é interessante que você é, descubra o quão capaz ele é de fornecer suporte em algumas atuações, é, porque ele é uma ferramenta bem completa e quanto mais completa a ferramenta que você usa, melhor tem que ser o seu conhecimento sobre ela, senão bastava você ter comprado um Office simples. E com o movimento é a mesma coisa. É um movimento que tem diversas implicações, não só em você mesmo, que é o que a maioria dos trainees respondem, mas no curso, na universidade, é, na região, na sociedade como um todo. Então é importante conhecer todas essas implicações do MEG para poder ter uma participação mais ativa e um retorno é, mais sólido também. Então é uma parte que é para ser bem rápida, mais a pergunta e a explicação. Daí vocês vão passar para o próximo slide, que vai falar sobre o impacto do MEG. Então vocês vão falar bem rapidinho da importância, dar aquela continuidade, não só de conhecer EJ, mas todo o movimento. E aí vão falar que hoje somos mais de 350 empresas juniores pelo Brasil,
com mais de 7.500 empresários juniores, e só em 2012 foram mais de 2.000 projetos realizados, mais de 7.000 clientes impactados, conquistando mais de 1.000 aparições na mídia e um PIB nacional júnior de mais de 8 milhões de reais. Então, lidos esses dados, vocês vão falar que esse é um grande impacto, mas que ele só é possível com a ação de cada um desses empresários juniores, que são jovens que antes de sair da universidade já conseguem impactar a sociedade de maneira tão grande. Então aí é uma parte onde vocês já começam a mostrar o tamanho do movimento e começam a dar uma pincelada na participação de cada empresário júnior, que vai ser uma coisa bem importante, vocês vão retomar no final. E aí vocês vão fechar esse slide falando que esse impacto só é possível graças à união de toda uma rede de pessoas que vão trabalhar alinhado em torno de ideais em comum. E daí vocês podem usar mais uma analogia que é a das manifestações. Que é possível ver a diferença do impacto causado nas manifestações que aconteceram em junho do ano passado, graças à larga escala de pessoas que se voltou pelo mesmo ideal. Então é mais uma ligação com uma analogia, uma ligação diferente para tirar um pouco do contexto e deixar um pouco mais claro para o pessoal. Beleza. Falado isso, vocês vão para o próximo slide. E aí vocês vão ter ali um bonequinho do universitário, vocês vão trocar pro bonequinho do empresário júnior e vão falar, né, que tudo começa com o universitário, que como vocês, por diferentes motivos, se tornam empresário júnior, e que aos poucos vai descobrindo que quando ele compartilha os objetivos dele, cria um alinhamento com outras pessoas, ele faz os seus propósitos ganharem mais força e aumentam a chance de alcançá-los. Daí vocês vão passar para o próximo slide. Vai parecer o mesmo, porque o fundo é o mesmo. E aí, quando vocês passarem para o próximo slide, vão começar a se multiplicar os bonequinhos em 3 níveis. Então, no primeiro nível, vocês vão falar que o primeiro grupo de pessoas com os quais isso acontece são outros empresários da sua própria EJ ou de outras EJs de maneira geral. E aí vai aparecer ali a casinha, empresas juniores e as logos de algumas empresas. Depois vocês vão clicar de novo, vão aparecer mais bonequinhos e vocês vão falar que o compartilhamento aumenta quando esses empresários conversam com outros da sua mesma universidade através dos núcleos. E aí vão aparecer ali os núcleos. E apertando mais uma vez, vão aparecer mais bonequinhos. E vocês vão falar que o alinhamento fica ainda maior quando eles conversam com outros empresários do seu estado ou até do seu país, através das instâncias estaduais e nacionais, como a FEGEPAR e a Brasil Júnior. E vocês vão fechar falando assim, que daí eles vão se perguntar, tá, então esse trabalho de uma rede, legal, mas por que a gente não pensou nisso antes? E falar que na verdade a gente pensou, que é um link já com o próximo slide, vocês vão passar que é o slide que vai contar um pouquinho da história. Então é um slide bem simples. Vocês vão falar que não exatamente nós, mas algumas pessoas que compartilhavam alguns ideais que a gente compartilha hoje, que pensaram naquilo antes, né? Então, que em 97, daí que é a primeira animação ali, já tinha um número bem relevante de empresas juniores no Brasil todo, em torno de 100, que elas já se juntavam para realizar alguns projetos de ordem nacional, como o Enes, por exemplo. Daí que se começou a pensar na ideia de criar uma confederação nacional. Só que ela só foi criada mais pra frente, em 2003, que aí a próxima animação, no 11º Enes. Então foi criada a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, ou apenas Brasil Júnior, como é conhecido. Beleza. Daí em 2006, depois de 3 anos da criação, que foram marcados por planejamento estratégico mais de curto prazo, foi criada uma maneira de trazer um direcionamento a longo prazo, que foram os ciclos estratégicos, que é aí a terceira animação. E aí por fim, a quarta animação, que é a revisão estratégica de 2009, a Brasil Júnior e por consequência todo o MEG passou a ser direcionado por focos estratégicos trienais,
que é o que a gente vai explicar melhor agora, os ciclos e os focos. Então vai para o próximo slide. Então vocês vão falar que essa aqui, né, que é esse modelo, é a ilustração dos ciclos estratégicos, que vai basicamente desenhar um caminho que parte lá do aperfeiçoamento em gestão, que, disseminado e alinhado por todo o movimento, é capaz de gerar um grande impacto na sociedade e transformar o Brasil. Daí, esse é um momento em que vocês podem sentir como que isso tá para eles. Esses conceitos de gestão, médio, sociedade, vocês podem, dependendo do tempo que vocês tiverem, perguntar o que eles veem como gestão, como médio, como sociedade, e deixar claro, caso vocês vejam necessário, que gestão, o que é gestão, o que é o médio, o que é a sociedade nesse modelo, o que eles representam. Beleza. E daí vocês vão falar que atualmente, de maneira geral, a gente está no estágio de consolidação do trabalho de disseminação e alinhamento do MED e amadurecimento nas maneiras como a gente mostra para a sociedade o impacto que nosso movimento pode causar. Então é bem importante que vocês, através desse desenho, de uma maneira simples, mostrem para eles o caminho que o MED atravessou e ainda atravessa e onde que a gente está hoje de uma maneira geral. Então é interessante que eles entendam a ideia de consolidar a gestão das EJs, se alinhar e disseminar essa consolidação e também os próprios objetivos com todo o MEG. E a partir desse alinhamento, dessa disseminação, conseguir impactar na sociedade, aprender a impactar na sociedade, a mostrar para a própria sociedade o impacto dela, do movimento nela. Beleza. Daí, dito isso, vocês vão para o próximo slide. Aí vocês vão basicamente retomar o último. Vocês vão falar, tá, a gente tem um caminho, uma estratégia para seguir. Mas para deixar isso claro, vocês vão usar uma técnica que chama Golden Circles, que basicamente é essa explicaçãozinha rápida de 3 perguntas. E aí, indo mais a fundo, você vai se perguntar junto com eles: por que a gente existe como movimento, como rede? Ou seja, por que vocês estão reunidos ali naquele momento buscando se alinhar? E aí, para responder essa pergunta, vocês vão clicar lá, vai aparecer a missão do MEG. E aí vocês vão ler, né? Que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos de transformar o Brasil. Daí eu deixei um avisinho ali, aqui no comentário, falando que depois de ler essa missão, é um bom momento para deixar mais claro o conceito de empreendedor e explicar mais claramente a visão, se achar necessário. Então vocês podem ver que nas nossas próprias EJs, na própria FEGEPAR, o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade de entender esse conceito, então é bem provável que os trainees também tenham essa dificuldade, mesmo que eles entendam, vai ser de uma maneira bem limitada. Então é legal falar de uma maneira bem simples, assim, o que é esse conceito de empreendedor. Então a ideia de empreendedor não é só aquela pessoa que vai abrir uma empresa. A ideia de empreendedor é aquela pessoa que tem uma postura de transformação, uma postura de incontentamento, uma postura ativa perante a esse incontentamento, e que é essa postura empreendedora que a gente vê como algo capaz de transformar o Brasil. Então, a missão é que essa postura, esses empreendedores sejam criados através da vivência na própria empresa júnior. Mas isso, então essa explicação vai muito do tempo que vocês tiverem, da necessidade que vocês veem. Mas eu ressalto como bem importante se vocês puderem fazer isso, porque esse conceito de empreendedorismo é fundamental para toda a estratégia do MED. Beleza, e aí continuando, vocês vão perguntar novamente, a segunda pergunta daí: como a gente pretende fazer para que essa missão seja alcançada? E aí vocês vão clicar e vai aparecer o desenho da cadeia de valor. E aí vocês vão falar que para tentar explicar isso foi então criada a cadeia de valor do MEG, que aponta os processos de transformação de um universitário em empreendedor.
Daí você já vai passar para o próximo slide que vai aprofundar um pouquinho essa relação. Então vai aparecer ali o bonequinho do universitário, crescendo até se tornar um empreendedor, e vocês vão clicando e mostrando que para esse caminho existem 3 tipos de competências: as competências gerenciais, competências técnicas e as relacionadas à cultura empreendedora. E daí vocês vão falar que vão mostrar isso a fundo. Aí vocês vão explicar cada um dos 3 processos. O processo que gera as competências gerenciais é o aprendizado por gestão. Daí vocês vão explicar como isso ocorre de uma maneira geral nas EJs, que é a capacitação para gestão. Então toda a capacitação que ele recebe na EJ, seguida por uma experiência onde ele coloca aquela questão de gestão em prática. Então, como gerenciar uma ideia, como gerenciar um projeto. E, em seguida, a experiência prática de liderança, que a gente vê como algo bem importante, porque é a ideia mesmo de você criar uma ideia, de você ter uma ideia, e para levar ela à frente você precisa de um grupo de pessoas ao seu lado. Então você precisa saber liderar, vender a sua ideia, trabalhar com a sua equipe para conseguir ter um gerenciamento daí eficaz. Então, uma explicação bem rapidinha que vai passar por esses 3 itens. Vocês vão fazer a mesma coisa nos outros 2. Então, aprendizado por projetos passa praticamente pela mesma coisa. Começa ali, então, na capacitação para o projeto. Depois passa, então, para a experiência prática também, que é o contato com o mercado. E termina onde essa pessoa aprende a gerar impacto para o cliente. Então não basta você ter uma boa ideia, não basta você ter um bom projeto, se você não conseguir levantar as necessidades e atender essas necessidades dos clientes. Então que a partir daí você consegue as competências técnicas. E por fim daí a cultura empreendedora, que começa com a participação ativa na rede. Então começar a participar mais da rede como um todo, seja de eventos, seja de projetos da federação, do NEG, tentar sair um pouco do universo da empresa júnior para conhecer mais mesmo o movimento, e que a partir dessa participação mais ativa você vai conseguir compreender o potencial do movimento, e a partir dessa compreensão e desse contato com a rede você vai conseguir internalizar esse propósito, gerando então as competências empreendedoras. E que essas 3 competências juntas daí são basicamente o que transforma o universitário no empreendedor. Essa é a parte mais longuinha, assim, essa parte mais extensa. Não extensa pelo tempo que vocês vão falar, mas por ser bastante conteúdo novo, por ter bastante itens. Então é legal que nessas partes vocês parem mesmo para dúvidas, se eles tiverem. Então não vão falando tudo de uma vez, assim, para ali de repente no aprendizado por gestão, depois no projeto, depois no cultura empreendedora, vai facilitar bastante o entendimento. E vocês vão fechar esse slide falando que, aliás, depois de você explicar, né, vocês vão fechar o slide falando, tá, essa é a cadeia de valor do MEG, ou seja, representação dos processos principais de negócio, que são processos ligados diretamente à missão do movimento, aqueles processos que vão fazer a missão acontecer. Mas a busca da missão não acontece só por esses processos principais, também são necessários os processos de apoio, já que os principais são realizados pelas EJs, os processos de suporte então são realizados pelas instâncias, e aí que entra a FEGEPAR. Então esse é o gancho que vocês vão fazer de toda a estratégia do MERGE para entrar na estratégia da FEGEPAR. E aí vocês vão passar para o próximo slide. Então o próximo slide é bem básico. Então vocês vão falar que a FEGEPAR, né, é a Federação das Empresas Juniores do Paraná, e dar uma explicadinha bem simples sobre ela. É uma organização sem fins lucrativos, com esse ideal de representar e regulamentar as EJs paranaenses,
também de desenvolver e fortalecer o MEG. E que a atuação é feita através de pilares. E aí vocês vão passar para o próximo slide, que vai falar um pouco dos pilares. Daí vocês vão falar, esses pilares são 5: representatividade, fomento, integração, suporte e regulamentação. E aí vocês vão explicar brevemente cada um deles, exemplificando a atuação deles através dos projetos. Então, para cada pilar que vocês vão passando, vai aparecer um quadrinho, como esse que está aqui, com alguns projetos. E é só vocês mostrarem para que eles possam fazer o link mesmo em outras oportunidades. Não precisa explicar a fundo projetos. Podem falar, por exemplo, aqui no de regulamentação. O quinto pilar é o pilar de regulamentação. Então, usando como exemplo, esses têm 2 projetos relacionados a FEGEPAR, um diretamente a FEGEPAR, outro diretamente a Brasil Júnior, que são os selos. Então, os selos eles vão ajudar a regulamentar as EJs. Então, uma explicação bem simples, não é muito a ideia se alongar nesse slide. Daí vocês vão passar para o próximo, onde vocês vão falar da missão e da visão. Então é algo bem simples também. E eu coloquei ali como uma nota na apresentação que é bem importante que vocês já tenham checado com os diretores antes, ou mesmo perguntar no comecinho da apresentação, se eles sabem a diferença entre missão e visão. Se vocês não conseguiram fazer isso, essa é a hora. Então vamos falar, acho que esse conceito de missão e visão para nós já é bem mais claro, mas de uma maneira bem simples, bem rápida, só para eles não acharem que é tudo a mesma coisa, ou não entenderem a grandeza de uma e o nível de uma e o nível de outra, né? Aí vocês vão começar falando, vamos falar da missão e visão da FEGEPAR, que são 2 conceitos que traduzem um pouco do trabalho que ela pretende fazer junto às empresas juniores. Aí vamos falar que a nossa missão é unir forças e talentos para potencializar o MEG paranaense. Então aqui vai muito do tempo de vocês. Se vocês puderem dar uma paradinha para perguntar para eles o que eles entendem por essa frase, é muito importante, porque vai criar realmente um entendimento mais sólido. Se vocês não tiverem esse tempo, pelo menos tentem traduzir isso. Então, o que é unir forças e talentos? E o que é potencializar a MEG paranaense? E a mesma coisa em relação à visão. Então, vocês vão ler e tentar dar essa traduzida. E aí vocês vão fechar o slide falando que junto com essas diretrizes existem os valores, que são importantes diferenciais do empresário júnior que a FEGEPAR busca ressaltar. Eles vão passar para o próximo slide, que é dos valores. E aí vai passar os 7 valores, os 8, quer dizer, não, são 7 mesmo, confundi. Então vocês vão falar bem rápido sobre os 7 valores, sem se estender muito. Caso vocês considerem alguns valores mais autoexplicativos e outros um pouquinho mais difíceis de entender, então os autoexplicativos vocês só falam, só citam, e aqueles que são mais difíceis vocês têm que dar uma explicadinha. Então esse slide também é bem simples. Vocês vão passar daí para o próximo. O próximo slide, então, ele é bem importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque primeiro, independentemente de ser para trainee, mas o fato de vocês estarem apresentando para trainee já é uma dificuldade muito grande, porque eles já não conseguem visualizar muitos conceitos pela falta dessa vivência. Então, essa retomada é ainda mais importante para eles. O item 4, que é a conclusão, que é formado por uma explicação da cadeia de atuação, basicamente vai retomar tudo que vocês falaram de uma maneira simples, focando naquilo que realmente interessa. Porque a ideia não é que eles gravem tudo que a gente falou.
mas sim que eles entendam a sequência lógica dos fatos. Então, a sequência lógica, a estratégia do MEG busca trazer, que a estratégia da FGPAR busca trazer, e principalmente como que a FGPAR, o MEG, os EJs e cada empresário júnior atuam em conjunto nessa cadeia de atuação. Então, vai começar falando assim, tá, certo. Então, vamos recapitular tudo e concluir a principal mensagem da apresentação, ou seja, o que eu quero que vocês levem com vocês daqui pra frente. Isso vocês falando pra eles, né? Eles vão perguntar se eles lembram daquela técnica de questionamento, né, que é o Golden Circles, e falar que vocês vão continuar a usar para essa conclusão. Em que através dele, então, a gente faz a primeira pergunta: para que a gente existe? A gente fez essa pergunta e obteve como resposta que a gente existe para formar empreendedores capazes de transformar o Brasil, resumidamente. E daí a gente foi para a segunda pergunta: como a gente faz isso? E a gente viu a nossa resposta ser explicada através da aplicação da cadeia de valores, que é feito por cada uma das EJs da nossa rede. E aí, por fim, sobre a última pergunta: o que fazemos? Que é quando vocês vão passar para o próximo slide. Só um pequeno detalhe que eu acho importante de lembrar: a gente está muito acostumado, eu sempre lembro isso na minha J, principalmente para o gerente do programa trainee, para o pessoal que está trabalhando no programa trainee, que pra gente as siglas são muito comuns, para os trainees não. Então tentem não utilizar siglas, tentem não utilizar EJ, tentem não utilizar MEG. Se vocês forem utilizar, tentem repetir bastante vezes essa conexão MEG, Movimento Empresa Júnior, EJ, Empresa Júnior. Que mesmo que vocês falem no começo uma vez, é normal que ao longo eles esqueçam pela quantidade de informação que eles estão recebendo. MEG e EJ eles até já devem ter ouvido de uma maneira geral no programa trainee, mas algumas outras siglas não. Beleza, só um parênteses. Então daí, quando vocês falarem que a última pergunta é o que fazemos, vocês vão passar para o último slide da apresentação. Nesse último slide vocês vão falar: e a resposta para o que fazemos está primeiramente na execução dos processos principais do negócio pelas empresas juniores. Lembrando para eles, né, que esses processos principais do negócio são aqueles que estão diretamente ligados ao alcance da missão do movimento. Aí vocês vão falar: ou seja, é através da vivência empresarial fornecida pelas nossas EJs que é gerado o aprendizado por gestão, o aprendizado por projetos e a cultura empresarial. Eu escrevi empresarial aqui, já corrigindo de primeira mão. Cultura empreendedora, que são capazes de juntos transformar o universitário e o empreendedor comprometido e capaz de transformar o Brasil. Então aí basicamente vocês resumiram toda a estratégia do MEG e colocaram ali como personagem principal do alcance do êxito nessa estratégia as empresas juniores. E aí vocês vão falar em sequência que junto a esses processos são realizados pelos núcleos e pelas instâncias os processos de apoio, que são a representação, o suporte, a integração, alinhamento, a regulação e a expansão fornecidos para auxiliar as EJs na execução dos processos principais. É até legal lembrar que esses são os pilares da FGPAR, então a FGPAR está bem alinhada com a estratégia do movimento, então está bem voltada para ajudar essas EJs nessa execução do processo principal, que é transformar o universitário no empreendedor. E eles vão fechar falando que, como eles puderam ver, no trabalho do alcance da missão do movimento passam diversos níveis de pessoas em diversos grupos espalhados por todo o Brasil. Mas para fazer esse trabalho ganhar força e dar certo, é preciso que haja um alinhamento da rede, ou seja, é preciso que todas essas pessoas, independentemente do nível, trabalhem por esse ideal, dentro das EJs, das universidades, enfim, dentro das suas realidades. E o personagem em comum de todas essas realidades é cada um de vocês, cada um deles lá presentes na apresentação. Universitários que acabaram de se tornar empresários juniores, que acabaram de se tornar parte desse grande ideal, desse grande movimento, e
que a partir de agora devem se tornar conscientes do seu papel como protagonistas dessa estratégia. Então, vocês falaram bastante coisa, vai aparecer ali, né, no final o bonequinho e o foco no alinhamento da rede. Então, se vocês quiserem nesse final acrescentar alguma coisa bem simples, né, para não tirar o foco, mas focar ali nos trainees, naquilo que vocês viveram. Então, por exemplo, em alguma coisa que algum trainee falou que vocês viram como importante, isso vai ajudar muito eles a relembrarem isso durante o programa trainee deles, durante a estadia deles na EJ, porque são esses trainees que vão fomentar essa ideia a partir do andamento deles dentro da empresa. Então, eles entrando como trainee já estão tendo um alinhamento com a estratégia do movimento e da FGPAR, que é através dessa apresentação, e eles vão conseguir visualizar essa estratégia no dia a dia deles. Então, como que acontece o aprendizado em gestão, aprendizado por projetos, a cultura empreendedora, e como que não acontece. E numa nova abordagem futura, eles vão conseguir verificar, vão conseguir já com uma postura um pouquinho mais madura, o quão alinhada está a EJ deles em relação aos propósitos do movimento. Então essa é a ideia. Vocês vão terminar a apresentação aqui agradecendo, normal, perguntando se tem dúvidas. É sempre importante vocês pensarem no tempo, então controlarem o tempo como apresentadores, porque é muito ruim quando chega no final do tempo que a EJ cedeu e você ainda está, sei lá, no meio da apresentação, distante do fim. Então, tente fazer com que isso não aconteça, porque não só é embaraçoso, mas podem ser interrompidos, o que vai dificultar bastante no que a gente quer passar. Também daí sejam bem empáticos em observar as dúvidas dos participantes, dos espectadores, dar espaço mesmo, não só para eles perguntarem, mas para eles participarem. Então, se vocês tiverem tempo, abusem mesmo dessa participação, dessa interação, porque quanto maior a interação, maior a participação, maior a chance dele reter aquele conteúdo. E de uma maneira geral, a apresentação é isso. Então, não tem muito segredo. Vocês vão ter ali aqui nos slides todos os comentários. Então, se vocês quiserem colocar no documento à parte, imprimir, levar, pode acontecer. Façam da maneira como preferirem, mas o importante é que vocês deem uma lida no que os comentários falam, deem uma passada nos slides antes, porque para vocês conseguirem internalizar aquilo que os slides querem passar e poderem estar seguros na hora de apresentar para tirar as dúvidas e tudo mais. E aí no final vocês deixam à disposição a diretoria de presidência como um todo, mais especificamente a coordenadoria de gestão, para esclarecer posteriores dúvidas em relação à estratégia do MEG ou a como eles podem se alinhar com essa estratégia. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês. Dei uma explicada bem geral na apresentação, com o intuito de ajudar vocês a criar essa segurança que é fundamental para vocês passarem algo de tamanha importância. E se vocês se permanecer alguma dúvida após esse vídeo ou após a leitura da apresentação e dos comentários, eu me coloco totalmente à disposição. Vocês podem mandar um e-mail para gestão@fegepar ou mesmo para mim diretamente. Não vou falar meu e-mail porque é meio difícil de soletrar meu nome, mas enfim. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, então, gestão@fegepar.com.br. Beleza? Então tá certo. Falou, pessoal. Abraço, até mais.